Estamos gravando. Show de bola! Todo dia é uma intro diferente. Se alguém está acompanhando assiduamente aqui, o cara já está perdido, não sabe o que esperar. Mas Porque nem eu acontece, sei faz o que parte. falar, cara. Ai. Por favor, se você está acompanhando, se você assiste várias vezes e tal, comenta aí o que você está achando, o que você acha que a gente pode melhorar. Deixa aí o seu comentário, compartilha esse vídeo com seus amigos se você gostar, né? Eu sempre quis falar isso na minha vida, meu Deus. Dá Isso é like, se muito... inscreve. Dá Dá like, se like. inscreve aí no canal do João. E é isso aí. Bom, a gente Eu vai também. começar hoje uma nova série que tem um título novo, mas eu gostaria de convidar o Luiz, já que o Luiz não enviou a última gravação que ele fez. Você faça oração, Luiz Carlos, por favor. Pronto, pode ser. Então bora, né, galera? Mas eu vou enviar para o João, assim que eu puder usar o meu computador, claro. Bom, então oremos. Pai querido, muito obrigado. Mais uma vez podemos estar aqui em reunião. Queremos pedir que o Senhor abençoe esse momento, que o Teu Espírito Santo esteja conosco e que nós possamos aprender mais um pouquinho da Tua palavra. Principalmente que nós possamos aplicar o que nós vamos aprender nas nossas vidas e que possamos ser exemplos de Ti para outras pessoas. Então, nos abençoe neste momento, inspira o pregador desta noite e esteja conosco, te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Abram aí as Bíblias de vocês, todo mundo com Bíblia aberta no livro de Números. Números, capítulo 26. Números, capítulo 26. Por favor, abram vossas Bíblias em Números, capítulo 26. Quarto livro da Bíblia. Depois de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, capítulo 26. Escrito por Moisés. Período aí que o povo estava no deserto, né? Inclusive, seu nome em hebraico é no deserto. Bamidbar. Bemidbar, dependendo de onde você lê. E, bom, todo mundo achou o capítulo 26 do livro de Números? Amém. O Luiz Carlos recentemente falou de Balaão, né? Que está coladinho aqui na minha Bíblia, na Bíblia de todo mundo, né? 2 capítulos atrás, capítulo 24, a gente tem Balaão. Procurei mais para frente tem Balaão. Mas agora a gente vai falar o capítulo 26, e é uma história... O capítulo 26, na verdade, não é uma história especificamente, né? O livro é Números, então ele conta a galera várias vezes durante o livro, e aqui é outra vez que ele vai contar o pessoal. A gente não vai ler tudo dessa contagem, a gente vai ler só algumas coisas. E eu quero lembrar, vou aproveitar para deixar um princípio aí na cabeça de vocês sempre. Mas vamos começar a ler, né? Você pode ler depois o contexto aqui dos outros capítulos. No final das contas, você vai ter que ler de Gênesis até aqui para entender o contexto completo, mas ler os capítulos anteriores para ter uma noção. E aí ele começa, né? Passada a praga, verso 1. O Senhor falou a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão, dizendo: levante o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo a casa dos seus pais, todos os que em Israel forem capazes de sair à guerra. Assim, nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar falaram aos chefes de Israel, dizendo: contem o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor havia ordenado a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Aí ele começa. Ruben, o primogênito de Israel. A gente só vai ler o de Ruben, tá? Depois eu pulo. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben. De Enoque, a família dos Enoquitas. De Palu, a família dos Paluitas. De Esdron, a família dos Esronitas. De Carmi, a família dos Carmitas. São essas as famílias dos Rubemitas. E deles foram contados 43.730. O filho de Palu, Eliabe, os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão.
Estes, Datã e Abirão, são os que foram eleitos pela congregação e que se rebelaram contra Moisés e Arão no grupo de Corá, quando se rebelaram contra o Senhor. Isso daí é o capítulo 16 do livro de Números, tá? Ele vai falar da rebelião de Corá. O cara teve treta aí porque ele queria líder. Olá. Ele queria Corá, Datã, Abirão, eles queriam tomar liderança, né? Eles diziam que Moisés e Arão estavam errados, e aí os que eram da tribo de Ruben queriam o lugar de Moisés, e o Corá era da tribo de Levi, já trabalhava no tabernáculo, mas queria o lugar de Arão como sacerdote. E aí tem toda uma história lá, capítulo 16, vocês podem ler lá depois. Enfim, aí ele continua aqui no verso 10, né? A terra abriu a boca, né, contando a história do capítulo 16, e os engoliu com Corá, morrendo aquele grupo quando fogo consumiu 250 homens. Isso serviu de advertência, mas os filhos de Corá não morreram. Então a gente vai ter toda uma contagem do povo, e a contagem do povo você vai ver que ele vai falando, e toda vez que você tiver um negócio desse na sua leitura, seja uma genealogia, seja uma contagem, sempre aquilo que quebrar a sequência que está se repetindo é um fato muito importante. Ele cria uma sequência lógica de se repetir, repetir, repetir. Quebrou a sequência lógica, ele vai... É algo diferente, né, que ele está trazendo, algo importante. Aqui a gente vê um exemplo. Ele explica a situação de Datã, Abirão e Corá, quebrando a sequência. Mas nos outros ele não quebra, ele vai normal, normal, até que chega no verso 33. Abram aí a Bíblia, virem a página, no meu caso, o verso 33. Falando os filhos de José, segundo as suas famílias, né, Manassés e Efraim. Começando pelos de Manassés. Os de Manassés, no verso 33, falando, ele fala de Zelofeade. Ele fala, porém, Zelofeade, filho de Éfer, não tinha filhos, somente filhas. Os nomes das filhas de Zelofeade eram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E aí aí ele continua tudo isso contra os filhos de Israel. Terminando, a gente tem a respeito da divisão da terra, né? Eles dividem a terra, sorteiam a quantidade por cada tribo, e dentro de cada tribo, cada chefe de família. E aí aqui está o ponto do que eu quero conversar com vocês hoje. Deus, que a gente vai conversar nas próximas quartas-feiras, né? Quartas-feiras, tem como título o seguinte: o Deus que nos busca. Constantemente na Bíblia a gente é repleto de situações em que o ser humano se afasta de Deus, ou se encontra afastado, ou simplesmente está seguindo a sua vida e Deus faz questão de ir atrás e buscar, querer proximidade, querer relacionamento. A gente vai ver alguns episódios na Bíblia que envolvem isso, de alguma forma específica. Hoje a gente vai ver a das filhas de Zelofeade, porque a história delas é engraçada. Tipo, é interessante. Você vê que eles dividem a terra para cada tribo, e dentro de cada tribo, para as famílias, para os chefes das famílias. Então, no capítulo 27, desde o primeiro verso, a gente vê a situação agora da família de Zelofeade. Então, vieram as filhas de Zelofeade, verso 27, capítulo 27, verso 1. Filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés. Entre as famílias de Manassés, filho de José. São esses os nomes delas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tisra. Elas se apresentaram diante de Moisés, diante do sacerdote Eleazar, diante dos chefes e diante de todo o povo, à porta da tenda do encontro, dizendo: o nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá. Mais uma vez, capítulo 16 de Números, para quem quiser pegar o contexto. Mas ele morreu por causa do seu próprio pecado, por causas naturais, e não teve nenhum filho homem. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família só porque não teve filhos? Dê-nos uma herança entre os parentes do nosso pai. Então vamos lá, os chefes da família eram homens na época. Então, na hora de dividir as terras da tribo, eles dividiam por cabeça de família. E nessa família não tinha mais homens, só tinha as mulheres. E aí Deus tinha falado que era para dividir nos chefes de família, e aí as mulheres chegam e falam: mas não vai dar certo, a gente vai ficar sem terra.
E aí Moisés, verso 5, apresentou a causa dela diante do Senhor. E o Senhor disse a Moisés: as filhas de Zelofade estão pedindo o que é justo. Certamente você deve dar-lhes propriedade como herança entre os parentes do pai delas e deverá transferir a elas a herança do pai. Diga aos filhos de Israel: se alguém morrer e não tiver filho, passe a herança dele para sua filha. E se não tiver filha, dê a herança aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmão, dê a herança aos irmãos do pai dele. Se também o pai não tiver irmãos, dê a herança ao parente mais chegado de sua família, para que ele tome posse dela. Isso será por prescrição de direito aos filhos de Israel, como o Senhor ordenou a Moisés. Então, se você passar agora algumas páginas para o final do livro de Números, no capítulo 36, a gente ainda nesse contexto das filhas de Zelofeade, a gente tem outra história, outro momento. Capítulo 36 de Números, no verso 1 já. Os cabeças das casas paternas da família dos filhos de Gileade, filho de Marqui, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, foram falar com Moisés e com os chefes, cabeças das suas casas paternas, os filhos de Israel. Disseram. Eu vou resumir basicamente o que eles falaram. Que eles disseram, olha, da nossa tribo e tal, teve a casa das filhas de Zelofeade e tudo. E só que o que acontece? Se elas casarem com outra pessoa de uma outra tribo, a descendência deles, né, vai ganhar a tribo do pai. E aí a terra que era dela, que era da nossa tribo, vai ser passada para uma outra tribo. Então o território da tribo vai diminuir e o da outra vai aumentar. Então, o que é que vai acontecer? Aí o verso 5, né, Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o que Deus falou. A tribo dos filhos de José está pedindo o que é justo. Essa é a palavra que o Senhor deu a respeito das filhas de Zelofeade, dizendo, elas podem casar com quem quiserem, desde que casem na família da tribo do pai delas. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de uma tribo a outra, pois os filhos de Israel devem ficar vinculados cada um à herança da tribo de seus pais. E aí ele fala qualquer filha que tiver herdado a terra e tal. Que funcione assim também. Então, o que é que eu quero pegar do princípio, né, desse texto? São dois momentos, mas que se repetem se você voltar para o capítulo 16 de Números depois, lendo, você vai ver que vai ter um acontecimento ali bem parecido nesse aspecto que eu quero trazer hoje, que é o seguinte. Às vezes, a gente tem alguns acontecimentos, algumas vezes que Deus fala coisas que ele não é específico como a gente gostaria que ele fosse. Aqui a gente tem, por exemplo, ele faz a divisão das terras, mas Deus sabia que tinha casos de família só com mulheres, e depois que as filhas de Zelofeade vão falar com ele, resolvem a situação, Deus sabia que poderia dar um problema se casassem com outros e as tribos, a terra tivesse que ser dividida e tal. Só que o que é que acontece? Às vezes, Deus faz algumas coisas assim genéricas, porque ele espera que na nossa ida para relacionar, tipo, ele deixa algo para nos instigar a falar com ele. No capítulo 16 de Números, na história de Corá, tem uma hora que ele fala que afasta Moisés e Arão, que eu vou consumir toda a congregação. E aí Moisés e Arão viram, não, Senhor, o Senhor é Deus, o autor da vida, o mantenedor da vida, porque o Senhor iria destruir toda a congregação pelo pecado de alguns, e aí Deus fala, então afasta toda a congregação e deixa só os rebeldes. Então, tipo, a gente vê alguns momentos na Bíblia, e alguns momentos a gente vai ter isso na nossa própria vida, no que vai acontecer com a gente, de que Deus não vai ser específico. A gente gostaria muito, eu particularmente até gostaria de que tivesse todas as respostas na Bíblia, ou que Deus constantemente estivesse me dando ordens do que fazer, para onde ir. Só que Deus, às vezes, ele nos põe em situações que vão nos fazer falar com ele. Se as filhas de Zelofeade não tivessem ido falar com Moisés, para falar com Deus e tal, para ter essa comunicação com Deus, em algum momento elas iam ter problema na terra. Então Deus criou uma situação para o povo buscar ele, buscar resposta, buscar auxílio. E Deus falou, não, é justo, é isso mesmo. Às vezes a gente enfrenta, Deus fala alguma coisa e a gente fala, como assim, Deus? E Deus exatamente quer isso, quer conversar. Vim depois e arrazoemos, né? Fala Isaías no capítulo 1. Temos toda uma situação, mas eu quero saber sua opinião.
Ano passado, eu comecei o ano como interno, né, lá na faculdade. Comecei morando lá dentro. Só que no meio do ano, quando eu fui para a comportagem, eu pensei, depois que eu voltasse da comportagem, em ficar externo, né? Porque externo é mais barato, tem uma série de vantagens e tudo mais. E aí eu falei com um dos pastores lá, né? Falei, pastor, eu tenho duas opções. Ficar interno, é mais caro, mais gastos, vou fazer uma dívida e tudo. Mas tem a opção de ficar externo, né? Vai ter algumas facilidades, mas vai ter dificuldade de ter cuidado de uma casa, etc, etc. Os dois têm prós e os dois têm contras. Qual você acha que é a melhor opção, pastor? E aí o pastor falou, basicamente assim, não sei, você tem que decidir. Eu queria que o pastor dissesse para mim o que fazer. Às vezes a gente quer que Deus fale para nós o que fazer, porque é trabalhoso comunicar com Ele. É trabalhoso orar a Deus pedindo uma resposta. Seria muito mais fácil que a gente pegasse a Bíblia, abrisse aleatoriamente, colocasse o nosso dedo e quiséssemos que aquele verso que caiu o nosso dedo fosse a resposta para o nosso problema. Ou pedir a Deus um sinal específico para dizer para onde a gente tem que ir. Mas você vai perceber que conhecendo esse Deus que nos busca constantemente, isso é de várias formas, e hoje a ideia é essa, né, de nos fazendo buscá-lo para entender, para tomar alguma decisão, para pedir auxílio. Essa é uma das formas que ele usa constantemente para a gente se relacionar com ele. A gente vê um momento hoje, às vezes, de crise, às vezes não, mas a gente está passando por um momento de crise no mundo, e às vezes essas crises que acontecem são exatamente nesse sentido, de a gente buscar a Deus em oração, buscar para saber o que é que vai acontecer, qual é a vontade dele, mas não por aquele momento que ele quer por para sempre, que a gente se relacione com ele. A gente tem outros momentos na Bíblia que Deus, eu falei de Isaías, né, do Isaías capítulo 1, falando sobre a ideia do vinde, pois e arrazoemos, né, quando Deus fala uma série de problemas que estavam acontecendo, né, no meio de Israel. Ele fala, vocês estendem as mãos, eu fecho os olhos, eu não ouço as orações de vocês, porque vocês estão com as mãos sujas e tal. Purifiquem-se, tire da minha presença a maldade dos seus atos. E aí ele fala, então venham, pois, e arrazoemos, né? Vamos discutir a questão, ainda que o pecado de vocês seja como a escarlate, se tornarão brancos com a neve. E esse convite sempre a se aproximar dele, a conversar com ele, tendo em vista a situação, ou a gente vê vários momentos nos evangelhos, quando Jesus está falando, Jesus conta uma parábola e ninguém entende. E um dos objetivos da parábola ser assim, que a maioria das pessoas ouvindo assim de primeira não entende, é exatamente esse, buscar ele naquele momento em conversa para conhecer o significado e aproveitar e se comunicar, se relacionar com ele, e também para que as pessoas pudessem se buscar em oração, né, o Espírito de Deus, que o Espírito abra, né, a palavra, que ele nos inspire também na leitura para a gente compreender as palavras que ele nos passou através dos diversos autores. Então, tudo isso que acontece, a gente vê que é sempre Deus nos convidando. Se você parar para pensar, vários outros aspectos vão envolver esses convites de Deus para a nossa vida, mas esse é um convite muito especial. Porque a gente nega, às vezes, quer a ordem dele, porque a gente não quer o relacionamento com ele. Você para pensar, às vezes, claro que a gente faz, às vezes, a oração do filho pródigo, né? Então, se você puder abrir a Bíblia para a gente caminhar aí para o final, último trecho, no livro de Lucas. Luiz estava com a mão levantada. Foi sem querer. Eu fui ver o bate-papo e bati no... Beleza. Abram aí em Lucas, no capítulo 15, nós temos a parábola do a parábola dos perdidos, né? Da ovelha perdida, da dracma perdida e dos filhos perdidos. E aí a gente tem um
um momento muito interessante, que é o que o filho, o que é que o filho vai falar, né, para o pai. E aí no capítulo 15 de Lucas, ele fala assim, ó: então caindo em si, no verso 17, capítulo 15, verso 17 do Evangelho segundo Lucas. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E aí, quando o filho chega, né, a partir do verso 21, ele fala as duas primeiras partes do discurso, né? Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. E antes dele continuar, o pai diz: tragam depressa a melhor roupa, vistam nele, ponham um anel no dedo e tudo mais, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Então, às vezes, a gente vem com esse discurso para Deus, entendendo, claro, o contexto da parábola e também entendendo o contexto do que eu estou falando, no sentido de, na parábola, o filho se afastou, queria voltar, mas ainda não conhecia o caráter do pai de amor, né? Desde o início ele quer ir embora porque a história demonstra que ele não conhecia o caráter do pai de amor, então ele vem com a oferta de ser servo. Só que o servo não se relaciona muito com seu senhor. A gente tem várias leis sobre escravidão na Bíblia que melhoram esse relacionamento, dão vários privilégios aos servos, mas a gente vê que não é a mesma coisa de ser tratado como um filho. Imagina você chegando para o pai de vocês e dizendo: pai, eu não sou digno de ser seu filho, pai. Me trate como um dos empregados da nossa casa. É uma cena estranha, porque um pai ele se relaciona com o filho de uma outra forma. E às vezes a gente pode, nessa questão de por que Deus ele traz todas essas formas de criar o relacionamento, e uma delas e muito utilizada, que é essa que a gente está falando até agora. Por quê? Porque às vezes a gente prefere ser servo do que ser filho. A gente prefere obedecer a ordem do que como filho conversar com o pai. Do que como filho arrazoar com o pai, entender a vontade dele e expor a nossa também e pensar. Claro que Deus chama, eu quero que, às vezes ele fala: eu quero que você faça isso, o meu desejo é que você faça aquilo, mas a maioria das decisões da nossa vida, ele vai estar conosco para nos dar sabedoria, discernimento, mas ele quer que a gente pense, que a gente reflita, que a gente ore a ele e fale: pai, eu quero isso, ou pai, eu quero aquilo, reconhecendo a nossa limitação de não saber o futuro e não saber as consequências totais, mas buscando, ele quer que a gente sempre busque esse relacionamento. Então, assim, se você for esquecer tudo que eu falei, vou lembrar de uma coisa só. Ela é a seguinte: Deus utiliza várias formas para nos buscar. E uma delas, muito comum, é nos instigar a buscar Ele. Seja por uma lei que aparentemente não é abrangente, como foi a história inicial que a gente viu, e que a gente tem que buscar Ele para Ele olhar para o nosso caso. Seja por uma dificuldade que aparece na nossa vida e a gente não entende, e Ele quer que a gente pergunte para Ele o que está acontecendo. Seja para uma decisão que a gente não sabe tomar e está esperando ouvir a voz dele, e ele não responde porque ele quer que a gente persevere mais e pergunte mais e fale mais. Ele vai despertar em nós o desejo de buscá-lo também. Ele nos busca, e uma das formas dele é despertar o desejo para buscar. E aí envolve muito o Espírito Santo. O Espírito Santo vem para convencer do pecado, da justiça e do juízo, claro, mas o Espírito Santo vem para trabalhar e nos moldar, nos transformar, nos apontar para Cristo de novo, porque através de Cristo nós chegamos ao Pai. E aí cabe a nós agora nos permitirmos ouvir a voz do Espírito que nos chama, que nos incomoda, que nos aponta para uma vida de oração um pouco melhor, para um pouco mais de leitura da Bíblia, para dar um passo à frente. Se está engateando, continuar e tentar se levantar. Se está em pé e cair, olhar, segurar a destra fiel que está do nosso lado e continuar caminhando. Por diversas vezes a gente vai ter que estar atento, porque se essa é uma das formas que Deus usa,
o incômodo do que está acontecendo, da situação que a gente está vivendo, a gente tem que estar atento ao Espírito Santo para caminhar nessa direção. E Luiz, eu estou vendo que tu está com a mão levantada, pode falar. Opa! Não, cara, é porque eu tava lendo um livro de Ellen White e, macho, deixa eu ver se dá para compartilhar a tela. João, permite aí para compartilhar a tela, por favor? É um texto do CBV, Ciência do Bom Viver. Ela fala justamente sobre isso. É só eu poder compartilhar a tela que eu mostro aqui para vocês. Pronto. Tela. Aí, tá aqui. Ó, ela diz assim. Ciência do Bom Viver, página 242. Deus deseja pôr os homens em direta relação com ele. Em todo o seu trato com as criaturas, reconhece o princípio da responsabilidade individual. Busca estimular o senso da dependência pessoal e impressioná-los com a necessidade de direção própria, isto é, individual. Deseja pôr o humano em ligação com o divino, a fim de que os homens sejam transformados à divina semelhança. Satanás trabalha para impedir esse desígnio, procura fomentar a confiança nos homens. Quando a mente é desviada de Deus, o tentador pode colocá-la sob seu domínio e pode governar a humanidade. Enfim, esse aqui é um texto, eu tinha marcado até de vermelho, tipo, quando eu marco de vermelho lá no negócio, significa perigo. É tipo, puxa vida, meu amigo, meu Deus do céu, socorro, eu não sabia disso aqui. Mas é justamente isso daí, né? A nossa confiança deve estar em Deus. A gente deve buscar se relacionar com Deus, mas Deus ele também trabalha na gente uma responsabilidade pessoal, né? Então Deus não vai, digamos assim, possuir a gente, né? Controlar nossa mente como se fosse uma marionete. Mas a gente também não pode ir para outro extremo, né? De achar que não, então eu tenho virtude própria e não preciso de Deus. Existe uma relação muito interessante, que é exatamente isso que tu falou. A gente se relacionar com Deus e arrazoar com Ele, né? Ter a nossa individualidade, mas ela trabalha para Deus, né? Não contra Ele ou a despeito dele. Sim, com certeza. Obrigadão, Luiz. Você foi aí na mosca, matou a mosca com a raquete. Foi igual no Karate Kid, né? Pegou com um palitinho a mosca. É isso mesmo. A gente vê exatamente essa questão, né? Do relacionar. A gente vai ver que Deus, na verdade, se você concebe a Bíblia, né? No contexto da aliança e compreende que Deus está constantemente tentando reatar a aliança que a gente está constantemente quebrando, a gente vê essa busca sempre por relacionamento, por conversa. Inclusive, semana que vem, a gente vai falar, nesse contexto específico da aliança, uma história especial, mas Deus reatando, né, esses laços, buscando esse relacionamento, Ele dando o primeiro passo, e cabe a nós, através do Espírito Santo, né, ouvir a voz que nos incomoda e buscar conhecer, buscar saber qual é a vontade de Deus, e entendendo o que vai me afastar de Deus, o que vai me aproximar de Deus, tomar sempre as melhores decisões. Então, por hoje, eu queria que vocês lembrassem isso, do Deus que nos busca, e quando bater aquela voz de incômodo, não saber o que fazer, a Bíblia não tem resposta para tudo. Não é botar o dedo em um verso ou um texto que vai falar especificamente para a minha situação. Não sei se eu compro um carro ou uma moto e tal. Senhor, vou ler a Bíblia aqui. A Bíblia não vai falar se você deve comprar um carro ou uma moto, se você deve estudar fora do país ou não. A Bíblia, claro que não vou restringir o Espírito Santo, que ele pode dar a opinião dele para você do jeito que ele quiser, né? O vento não sabe para onde vai nem para onde vem. Ele fala do jeito que ele quiser. Mas a Bíblia não vai trazer todas as respostas. E a maioria delas a gente vai ter que se relacionar com Deus para entender, para buscar saber e discernir o que é que a gente tem que fazer. E essa voz do Espírito Santo nos impressionando a buscá-lo nesse sentido, com certeza algo extremamente importante, que a gente possa estar atento, né? E buscar orar a Deus para que a gente perceba mais desse incômodo quando o Espírito Santo incomodar, perceba mais essas nuances quando Deus estiver tentando nos chamar a atenção, e que a gente possa aceitar o convite que Ele faz, né? Vinde a mim. Ir a Ele, se relacionar com Ele, falar com Ele, conversar com Ele,
através dele, tudo por ele, né? Que essa possa ser a nossa vida. Que a gente possa respirar, né? Como diz Ellen White, a oração é o respirar da alma. Que a gente possa respirar, se relacionando cada vez mais. Esse é o meu desejo para todos nós hoje. Então, vamos fazer uma oração. Fechei os vossos olhos. Vamos falar com Deus. Querido Senhor, muito obrigado porque o Senhor sempre toma a iniciativa de nos buscar e o Senhor constantemente nos convida também a te buscar, a falar contigo, a relacionar contigo, a trazer as nossas questões diante de ti, sejam quais forem, pedindo sabedoria. E sabemos também, através da tua palavra, que o Senhor é louco para nos dar sabedoria, nos dar discernimento. Espero que nós peçamos, que nós nos entreguemos a ti para recebê-la também. E te pedimos especificamente hoje, todos os dias da nossa vida, mas especificamente pelos pecados que o Senhor sabe que a gente comete, a gente sabe que a gente comete também. Que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos purifique, nos torne mais alvos como a neve. Que a gente possa ser diferente do que nós somos, porque essa nossa vida, esses nossos pecados que há em nós, essa natureza, como diz Paulo, ela nos afasta de ti. O que a gente quer fazer, se a gente quer conversar contigo, ela vai nos afastar, vai tirar os tempos que a gente teria de oração e nós queremos pedir a tua ajuda. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor continue buscando a gente e que nós tenhamos a verdadeira força de vontade que é de ti para te buscar também, para nos relacionarmos de volta com o Senhor. E cada vez mais, conhecendo de ti, sermos mais parecidos contigo e menos parecidos com nós mesmos. É isso que a gente pede, Senhor Deus. Um relacionamento verdadeiro ao teu lado e uma vida nova em Cristo Jesus. No nome dele mesmo nós pedimos, oramos, agradecemos e nos entregamos. Amém. 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 Mais alguém tem algum comentário a fazer a respeito? Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. É nóis.